Bom, turma, na aula de hoje nós iremos falar sobre a, a queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Aqueles que quiserem acompanhar pelo livro, é o capítulo 11, que começa na página 282, mas quem quiser pode acompanhar também pelo slide, ok? Bom, então relembrando o contexto da Guerra Fria, tá? A Guerra Fria se iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial, no qual a gente vai ter no mundo uma oposição entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética foram considerados aí os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. E eles estavam, então, durante o período da Guerra Fria, tentando demonstrar o seu poder sobre o mundo. E aí o que vai acontecer? Durante esse contexto da Guerra Fria, eles vão disputar a hegemonia mundial em diversos âmbitos. Então, eles vão disputar através da indústria de armamentos, através da corrida espacial, através do domínio ideológico, através de guerras em locais específicos, que eles acabavam interferindo em outros territórios. Tudo isso gerava muito gasto, gerava muitas mudanças dentro da sociedade. E o sistema socialista empregado na União Soviética era considerado um tipo de governo extremamente centralizador, que não tem a participação da população nas decisões políticas. Então, era uma ditadura de esquerda com um governo centralizado. E é lógico, diante dessa situação da Guerra Fria, com os gastos com a corrida espacial, com os gastos em armamentos, o envolvimento em guerras, isso vai gerar muitos gastos para o governo, que vai deixar de atender a população para participar dessa disputa. E isso vai gerar diversas dificuldades financeiras, que vai acabar se agravando em 1973 por conta da crise mundial do petróleo, que vai acabar atingindo todos os países. E aí, diante dessa crise, os governos centralizadores, eles vão passar a ser criticados pela população russa. Por quê? Porque a população russa queria um progresso que ela via dentro dos países capitalistas, queria maior abertura política e econômica. E a população russa começa, então, a protestar contra o governo. E aí, dentro desse contexto, a década de 80 e 90 ela vai ser decisiva para o fim da União Soviética. Por quê? Porque é o momento em que Mikhail Gorbachev ele vai ser eleito secretário-geral do Partido Comunista Soviético e ele vai começar, então, a dar abertura para a União Soviética, para o que seria o mundo capitalista. Ele vai começar a negociar com o mundo capitalista. E aí, então, o Gorbachev ele vai implementar na União Soviética duas propostas, políticas. A primeira, ela ficou conhecida como perestroika, que significa reconstrução. Foi basicamente um conjunto de ações políticas e econômicas, no qual ele procurava diminuir os gastos públicos e acabar com a recessão, acabar com a crise econômica que havia na União Soviética. Então, ele tinha o objetivo de diminuir a inflação, objetivo também de tirar os soldados soviéticos do Afeganistão. Ele também chegou a negociar o desarmamento nuclear e a privatização de empresas nacionais russas para tentar elevar a economia russa.
A perestroika em si ela não funcionou como esperado e acabou aí gerando alguns problemas dentro da sociedade que a gente vai ver mais para frente. Junto com a perestroika foi implantada também a glasnost, que significa transparência política, e ela foi uma medida para restaurar a liberdade política e a liberdade de expressão para o povo soviético, tá? Tudo isso foi implementado pelo Gorbachev. E aí, então, nós temos uma tentativa de golpe. Por quê? Porque a União Soviética estava abrindo o caminho para uma política diferente, uma política mais democrática. E existiam alguns grupos do Partido Comunista Soviético que eram mais radicais e queriam manter a estrutura como estava. E aí, em 1991, essa ala mais radical do Partido Comunista sequestrou o Gorbachev, que é esse carinha aqui, para tentar impedir esse projeto de reabertura política. Porém, o sequestro acabou gerando muita comoção do povo, a população começou a pressionar o presidente Boris Yeltsin, e o presidente então começou a se organizar e acabou frustrando o golpe e conseguiu, através de negociações, a libertação do Gorbachev. O Gorbachev, ele voltou a ser secretário-geral, mas ele não ficou muito tempo, porque aí alguns meses depois ele acabou renunciando o cargo. Bom, gente, e aí diante de tantos conflitos internos dentro da União Soviética, lembrando que a União Soviética era a Rússia mais a união de diversos outros países, em dezembro de 1991, vai ser feita a dissolução da União Soviética. Então, os países que compunham a União Soviética vão se separar. E aí, nessa separação, a Rússia se tornou um Estado soberano e foi declarada como a sucessora da União Soviética para representar a ONU, tá? Então a Rússia começou a fazer parte da ONU, agora não mais como um bloco que era a União Soviética, mas agora como Rússia mesmo, como herdeira da União Soviética. Nesse mesmo tratado de dissolução, foi criada também a Comunidade dos Estados Independentes, que é o SEI, que foi um acordo de cooperação entre os ex-membros da União Soviética. Então, aqueles países que estavam aliados à Rússia, eles acabaram se unindo entre si para que um pudesse cooperar com o crescimento do outro. Bom, e aí a Rússia agora, não fazendo mais parte da União Soviética, começou a estruturar um caminho para a abertura do capital. E nisso ela vai ter o apoio dos Estados Unidos e vai tentar implementar então um programa para abertura econômica, principalmente para o capital externo. E aí eles vão fazer um acordo com Washington para estabelecer o neoliberalismo na Rússia. Tá? Então, o neoliberalismo era justamente para que o Estado não intervisse nas indústrias e na economia russa. Eles também flexibilizaram as leis de relação de trabalho, privatizaram empresas públicas da Rússia, diminuíram os gastos públicos e também aí possibilitaram o fluxo do capital estrangeiro, ou seja, a Rússia estava se abrindo para o neoliberalismo. Porém, contudo, entretanto, o neoliberalismo não deu muito certo na Rússia, pelo menos no primeiro momento. E aí o que acontece? A implantação do neoliberalismo de maneira brusca na Rússia, tipo de uma hora para outra,
teve consequências muito negativas para a economia da Rússia. Por quê? Porque, basicamente, o neoliberalismo deu mais poder para as elites e quem sofreu as consequências disso foram os trabalhadores, porque diversas conquistas que os trabalhadores haviam alcançado foram retiradas das leis trabalhistas, tá? E aí o parlamento russo, ele tentou organizar uma reação política, mas o presidente Yeltsin, com o apoio dos Estados Unidos, acabou conseguindo reformar a Constituição russa e introduzir a economia capitalista e neoliberal. Bom, para complementar a situação, nesse meio tempo de tentativa de implantar o neoliberalismo, a Rússia teve um problema na Chechênia, que foi conhecido como a crise na Chechênia, tá? Então, explicando um pouquinho o contexto, no âmbito político, houve uma luta de independência da Chechênia, e isso vai gerar problemas que vão pôr em discussão o domínio da Rússia no leste europeu. Então, aqui está a Rússia, aqui está a Chechênia, gente. A situação em si do conflito da Rússia com a Chechênia, ele só foi amenizado quando foi estabelecido um acordo com os rebeldes chechenos, dando maior autonomia e autorização para a Chechênia criar uma legislação específica em 1995. Então, esse conflito com a Chechênia gerou também um desgaste muito grande para a Rússia, tanto na questão econômica quanto na questão política. E aí, então, os problemas econômicos começam a se destacar. Por quê? Porque a Rússia não estava preparada para arcar com os problemas sociais gerados pelo sistema capitalista. Enquanto a Rússia era socialista, ela tinha um problema específico, que era a questão da falta de liberdade, a questão da economia que estava se desestruturando por conta do mundo capitalista. Agora, com a implantação do neoliberalismo, com a implantação do capitalismo, a Rússia passou a enfrentar outros problemas, como, por exemplo, uma alta inflação, o que acabou gerando a recessão e um grande número de desempregados na Rússia. Então, esse é um dos grandes problemas do capitalismo. Não conseguir controlar a inflação e isso gerar um número muito grande de pessoas desempregadas, empresas falindo e miséria de grande parte da população. E aí foi mais ou menos nessa época que em 2000 o Vladimir Putin assumiu a presidência na Rússia. E aí, com o governo do Vladimir Putin, o Estado passou a apresentar índices altíssimos de inflação, com 35% da população vivendo na miséria, gente, em completa miséria, sem assistência nenhuma. Além disso, eles também enfrentaram uma crise no sistema de saúde e em outras instituições. Durante o governo de Putin, para aqueles que não sabem, o Putin era um ex-oficial da KGB na luta entre comunistas e capitalistas. Ele fazia parte do serviço secreto de espionagem russo, que era a KGB, tá? E ele acabou fazendo um segundo mandato bastante polêmico. Por quê? Porque vai ter um massacre de Beslan, que vai ocorrer na Chechênia. Ocorreu em 2004, quando milhares, centenas de civis e crianças foram assassinadas por tropas russas a mando do presidente Putin. A repercussão foi extremamente negativa, inclusive internacionalmente, porque realmente foram muitas pessoas que morreram nesse massacre. E aí, entre as coisas que o Putin fez durante o seu governo,
vão se destacar aí o aumento do salário para as áreas de educação, saúde e modernização também dessas áreas. Então, Putin entendeu que para que a Rússia crescesse, ele precisava investir em questões básicas, que era a educação e a saúde. Ele aumentou os benefícios de assistência à maternidade e incentivou a política do pré-natal para as gestantes. Ele também enfrentou diversos protestos por conta da oposição. Os protestos, porém, não tiveram apoio popular e a polícia russa conseguiu aí desarticular os protestos e chegaram a prender 150 pessoas. Então, ao mesmo tempo que a Rússia estava se abrindo politicamente para o neoliberalismo, ela estava sendo muito rígida com qualquer tipo de oposição ao governo. Depois que o Putin terminou o seu mandato, entrou no governo Dmitry, nas eleições de 2008. O Dmitry, ele era um advogado de formação e ele foi eleito com 71,25% dos votos válidos. E ele ficou no mandato até 2012. Basicamente, o Dmitry, ele se voltou mais para a parte de modernização da Rússia. Então, ele começa a investir na indústria de base e em tecnologias para ampliar aí a economia russa. Ele também vai investir na produção de óleo e gás, que era muito utilizado na Rússia, e a Rússia geralmente exportava para os países europeus. Com relação à política externa, ele vai criar o plano START, que visava reduzir aí os arsenais nucleares, se aproximando então dos Estados Unidos. E aí, no início do mandato dele, ele vai nomear como primeiro-ministro o Vladimir Putin. Então, notem que já é quase que um domínio do Putin na Rússia, sabe? É aparentemente democrático, porque ele era o presidente e quando o Dmitry assumiu, ele se tornou o primeiro-ministro. E, para surpresa de vocês, depois que o Dmitry saiu do governo, quem foi eleito? Putin novamente é eleito como governante russo. Ele foi eleito em 2018, novamente, com 63% dos votos válidos, tá? E com a eleição do Putin, a gente tem uma outra situação no mundo, que é justamente a crise causada pela bolsa imobiliária, que vai atingir aí o sistema financeiro do mundo inteiro, e essa crise se inicia nos Estados Unidos. Ela ocorreu em 2018, então não faz tanto tempo assim, tá? E aí, então, para tentar contornar essa crise, o Putin ele vai tentar proteger a economia interna, ampliando as relações externas com o BRICS. Então, o BRICS é um acordo de cooperação econômica entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí, então, nesse BRICS, ele vai tentar contornar a economia. Quem assinou o acordo com o BRICS na época foi o presidente Lula, que governava o Brasil. Ele também investiu nas melhorias salariais para a população e nas condições de trabalho na área de educação e saúde. Então, note que o Putin, ele entende que para que a economia do país cresça, para que o país se desenvolva, é necessário investir tanto em educação quanto em saúde no país. Bom, gente, e aí nós temos, então, dentro dessa situação, uma crise do bloco socialista, tá? Por quê? Porque uma vez que a União Soviética se desestruturou, uma vez que a Rússia estava em crise, automaticamente o Pacto de Varsóvia também sofria aí suas consequências. Lembrando que o Pacto de Varsóvia ele era um programa de ajuda política e econômica entre os regimes socialistas. Porém, com o fim da Guerra Fria e o enfraquecimento da União Soviética,
esse pacto foi desestruturado. E aí, como não havia mais o Pacto de Varsóvia, aqueles países que dependiam do apoio da Rússia acabaram se desestruturando. Então, acabou afetando a Alemanha, a Romênia, a Polônia, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Hungria, todos os países que formavam a cortina de ferro, o mundo socialista, acabou se desestruturando. E aí, então, eu vou passar aqui para vocês, gente, rapidamente um resumo do que aconteceu em cada um desses países, como esses países foram se transformando em capitalistas e modificando a sua estrutura, tá? Então, no caso da Alemanha, a Alemanha ela foi dividida ao final da Segunda Guerra Mundial, e aí a gente tem a Alemanha Ocidental, que era comandada pelos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, que era comandado pela União Soviética. A capital da Alemanha também foi dividida em duas, então a gente tem Berlim Ocidental dos Estados Unidos e Oriental da União Soviética. Lembrando que durante a Guerra Fria foi construído o famoso Muro de Berlim para que as pessoas de Berlim Oriental não fossem para o lado norte-americano. Lembrando que a economia dos dois territórios era muito diferente. Enquanto a economia do Berlim Oriental era muito agrária, a de Berlim Ocidental era mais industrializada, isso até mesmo antes da divisão. Então, a economia de Berlim Ocidental era muito melhor. E aí, nesse contexto de crise, a gente tem muitas vezes fugas de pessoas tentando ir para o lado capitalista. E aí, então, como o mundo comunista estava se desestruturando, e em meio à crise, o Muro de Berlim não conseguia impedir a fuga de alemães orientais para o lado ocidental. E aí os comunistas alemães passaram a ter que conviver com uma pressão popular para que reunificassem as duas Alemanhas. Isso gerou mais fugas e acabou acelerando a queda do Muro de Berlim, que ocorreu em 1989. A queda do Muro de Berlim, em 89, ele é um marco histórico que coloca fim ao que seria a Guerra Fria. É o maior símbolo do fim da Guerra Fria. Bom, gente, basicamente as duas Alemanhas estavam em situações econômicas bem diferentes, enquanto a Alemanha Ocidental era industrializada e prosperava, a Alemanha Oriental ainda era bastante agrária e tinha muito problema de desemprego, inflação e tudo mais. E aí, o que acontece? Quando unificou as duas Alemanhas, automaticamente o problema acabou se espalhando. Isso gerou recessão, alta inflação, desemprego, um aumento descontrolado dos preços dos produtos básicos e começou a ter muitos atentados neonazistas na Alemanha. E aí, aos poucos, essas diferenças foram diminuindo, foram implantadas políticas de desenvolvimento para a parte oriental, com o intuito de uniformizar a economia e dar um acesso de desenvolvimento industrial a toda a região da Alemanha. Atualmente, a cultura da Alemanha Ocidental e Oriental ainda é bastante divergente, diferente, porém a Alemanha está mais unida e isso a gente conseguiu observar na Copa do Mundo de 2006, que foi realizada na Alemanha, a população torcendo juntas, unificadas por um mesmo time, por uma mesma pátria.
Bom, gente, no caso da Polônia, a Polônia sofre desde a época da Segunda Guerra Mundial. Ela sobreviveu às perseguições nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que foi na Polônia que foi implantado o maior campo de concentração nazista, que foi Auschwitz. Só que ela conseguiu sobreviver a toda essa situação muito por conta dos soviéticos que ajudaram durante esse processo da Segunda Guerra Mundial a Polônia. Porém, após a Segunda Guerra, mesmo fazendo parte do bloco soviético, os poloneses eles mantiveram relações diretas com o capitalismo europeu, principalmente o norte-americano, e eles faziam empréstimos para investir na modernização industrial. Isso gerou uma boa economia da Polônia até os anos de 1970. Porém, ocorreu a crise dos anos 70 por conta da crise do petróleo, que fez com que a oposição começasse a organizar uma série de greves e movimentos contrários ao regime comunista da Polônia. E a reação dos soviéticos para controlar esses movimentos foi justamente utilizar a força de militares e declarar ilegalidade do sindicato que se opunha ao regime comunista. E aí, somente nos anos de 1990, após a eleição do Lech Walesa para presidente, é que o regime socialista ele chegou ao fim na Polônia. Lembrando que o Lech ele teve total apoio do Papa João Paulo II para governar a Polônia. Bom, gente, no caso da Bulgária, a Bulgária ela se alinhou à União Soviética em 1947, sob o governo do Dimitrov, e era bastante extremista, então eles usavam bastante a força policial para controlar a população. Em 1950, vai assumir o poder o Todor Zhivkov, que vai governar durante 35 anos. O Zhivkov, ele vai abrir espaço para o capital externo na Bulgária, então ele vai começar a negociar com outros países. E aí, em 1990, o governo comunista ele vai acabar permitindo eleições diretas para a população. E aí, em 1991, depois de 60 anos sem participação política, a população vai poder votar e eles vão colocar a União das Forças Democráticas no poder, colocando fim, então, ao regime comunista. A fase de transição aí para o capitalismo ela foi um pouco complexa e as indústrias que eram pouco competitivas na Bulgária acabaram falindo e gerando aí um desemprego muito grande na região. Então, gente, nem sempre a implantação do sistema capitalista acaba sendo favorável dentro de um contexto socialista. Bom, na Hungria, nós temos aí em 1956, os húngaros vão organizar um levante contra os soviéticos, que vai ficar conhecido como Revolução Húngara. Nós temos o Nagy, que chegou ao poder na condição de primeiro-ministro após essa revolução, com o apoio justamente dessa ala anticomunista. E aí, em poucos dias, o presidente ele vai anunciar que a Hungria estava se retirando do Pacto de Varsóvia e que seria, portanto, um país neutro. E aí, para isso, eles pediram apoio à ONU. A União Soviética invadiu a Hungria logo depois e derrubou o governo de Nagy e colocou o Kadar no poder. E aí, em 1988, por conta da crise do bloco soviético, isso vai gerar pressão popular na Hungria
o Kadar ele vai deixar o poder após 30 anos de governo e em 1989 o regime socialista vai ter um fim na Hungria. Na Romênia, a gente tem a situação que após o fim da guerra, a Romênia ela acabou sendo apoiada pelos soviéticos e foi instaurado o regime socialista. Basicamente, o Nicolau, que era o governante da Romênia, ele tentou afastar o país da influência soviética e ele queria implementar, sim, um governo comunista, mas que fosse independente da União Soviética. E aí, nos anos de 1980, ele acabou sendo muito criticado em manifestações que estavam crescendo cada vez mais. E aí, em 1989, após 21 anos, o regime comunista do Nicolau, ele foi derrubado. O Nicolau foi fuzilado junto com a sua esposa, sob acusação de genocídio e evasão de dinheiro, corrupção. E em 1990 foram convocadas eleições diretas que acabaram elegendo um liberal no poder, que era o Ion Iliescu. Na Tchecoslováquia, os comunistas mais radicais tomaram poder com a influência da União Soviética. Na década de 60, vai chegar ao poder o Alexander Dubček, e ele vai abrir a economia para o mercado capitalista europeu, tá? E aí, durante seu governo, ele vai suspender a censura e buscar estabelecer uma relação amistosa entre os outros países. E aí, por conta disso, a União Soviética, aliada dos países do Pacto de Varsóvia, vão invadir e reprimir o movimento de abertura, prendendo o presidente da Tchecoslováquia. A ação do Pacto de Varsóvia vai levar ao protesto popular nas ruas e vai ser condenada por diversos grupos. Inclusive, alguns países com regime comunista vão condenar essa ação da União Soviética. E esse evento ele vai ficar conhecido como a Primavera de Praga. E aí o regime socialista ele só vai se encerrar na Tchecoslováquia após muitas lutas em 1990, com a eleição de um democrata, o escritor Václav Havel. E aí, 2 anos mais tarde, mais conflitos políticos vão causar diversas crises na Tchecoslováquia e vai determinar, então, a separação do território em 2, que é a República Tcheca e a República Eslováquia, que são os 2 territórios que existem hoje. Na Iugoslávia, vai ter muito aí o poder desse carinha aqui, o Josip Broz, conhecido como Tito, ele que vai influenciar a liderança, a resistência iugoslávia contra a invasão nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e ele então vai assumir a função de primeiro-ministro da Iugoslávia. Em 1948, o Tito ele vai tomar coragem, vai romper com Stalin, saindo do bloco socialista, e ele vai defender o não alinhamento com as grandes potências. Ele defendia que a Iugoslávia deveria ser livre e não depender nem dos Estados Unidos, nem da União Soviética. O Tito ele vai ser reeleito várias vezes e vai governar literalmente até a sua morte em 1980. E aí, mesmo com o projeto democrático de inclusão social, o Tito ele não vai conseguir realizar os seus objetivos, porque a Iugoslávia ela era formada por 6 repúblicas que tinham diversas etnias e religiões diferentes, e isso fazia com que a Iugoslávia entrasse em constantes conflitos. Então, após a morte do Tito, essas tensões entre
o próprio povo da Iugoslávia vai acabar gerando o desmembramento da Iugoslávia em 6 repúblicas, em 6 territórios diferentes. E aí a gente vai ter a formação do que seria a região da Sérvia e de Montenegro. Bom, gente, na Bósnia a gente vai ter um conflito étnico. A Bósnia era uma localidade em que qualquer momento poderia estourar uma guerra por conta dos problemas étnicos, em são pessoas de culturas diferentes e diversas religiões que existiam no local. Aí o conflito ocorreu em 1992, ele vai durar 1.606 dias, sendo considerado aí o maior conflito na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ter 3 grupos étnicos que vão estar envolvidos diretamente no conflito: os bósnios, os sérvios e os croatas. Lembra, gente, havia toda aquela questão do pan-eslavismo, do pan-germanismo durante a Segunda Guerra? Então, nesse momento, ainda havia essa questão da ideia de união dos territórios e tudo mais. E aí a gente tem aqui os sérvios, que eram ortodoxos, os croatas eram católicos e os bósnios eram muçulmanos. Ou seja, 3 religiões extremas que tinha tudo para dar errado no território. E aí o que vai acontecer, gente? O motivo central do conflito, ele vai ocorrer por conta do assassinato de 14 muçulmanos em 1992 na Bósnia, que vai ser realizada pelos nacionalistas sérvios. E aí o que vai acontecer? Desde a Primeira Guerra Mundial já tem esse sentimento dos sérvios de formar a grande Sérvia e a união dos territórios. E aí então, por conta desse nacionalismo, a gente vai ter o assassinato de 14 muçulmanos. E aí nos anos de 1990, a Bósnia vai fazer um movimento contrário e se declarar independente, dando origem ao que seria a Bósnia-Herzegovina. E os sérvios, eles vão reagir, então, diante dessa independência da Bósnia, declarando guerra à Bósnia e expulsando e executando todos aqueles que não fossem sérvios e que seguissem a religião muçulmana. Então, eles começam a fazer literalmente, gente, um genocídio, uma perseguição aos muçulmanos e aqueles que não eram sérvios. Os croatas, diante dessa situação e querendo tomar posse de alguns territórios bósnios, também vão entrar no conflito e isso vai agravar ainda mais a situação. Basicamente, a OTAN e a ONU não vão participar do embate, eles vão apenas dar asilo político e humanitário para aqueles que estavam fugindo do conflito. E aí, no decorrer da guerra, os croatas vão acabar se posicionando contra os sérvios, porque eles entenderam que a intenção dos sérvios era ampliar os seus territórios. E dessa forma, a Croácia entraria em problemas. Então, a Croácia se posiciona contra os sérvios e começa a ter mudanças aí no conflito. A ONU, ela vai tentar propor um acordo de paz após vários anos aí de conflito, devido à quantidade de mortos durante o confronto, tá? E aí os sérvios, foi feito um acordo e os sérvios ficariam com 70% do território. E em 1995, os croatas acabaram equilibrando o conflito, tá? E aí, então, a gente vai ter, no fim disso tudo, dessa briga entre os 3, a gente vai ter um resultado de 100 mil mortos, milhões de refugiados e um acordo proposto pelo presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, vai pôr fim ao conflito. Então, ele estabelecia que 51%
do território seria formado pela Bósnia e pela Croácia, enquanto a outra parte seria da Sérvia, formada por 49% do território. Então, a gente tem aqui a Croácia, a Bósnia e o que seria o território da Sérvia. Isso não vai agradar nenhuma das partes, porém o conflito ele vai se encerrar e a Iugoslávia vai passar a ser apenas a República da Sérvia e Montenegro. E em 2006, um plebiscito vai separar as duas nações, os dois países, formando então o território sérvio e o território de Montenegro. Dúvidas, pessoal, medos, traumas, preocupações? Falem comigo. Acordem. Acho que nenhuma dúvida não, Aniele. Bom, gente, esse capítulo é um pouquinho grande, tem muitos detalhes de vários países, mas é só para finalizar mesmo esse contexto do fim da Guerra Fria, que acabou tendo a dissolução da União Soviética e a queda, então, do sistema comunista em muitos países, ok? Por hoje é só, não esqueçam de fazer as atividades na plataforma deste capítulo, lembrando que vocês têm até quinta-feira à noite para fazer essas atividades, porque sexta eu posto a correção. Raí, é o capítulo 11, as lições do capítulo 11. Bom, gente, por hoje é só. Se cuidem e até a próxima. Até.